Pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho uma entrevista super especial para trazer para vocês. É o Romel Sauerbron da Cunha. Ele é engenheiro agrônomo, ele tem 36 anos de agricultura orgânica e ele é autor do projeto Florestamento Nobre Previdência em Árvores. Ele tem uma experiência linda, um conteúdo riquíssimo para dividir com a gente. Romel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Estela. É um prazer estar falando com vocês hoje aqui, no sítio das Melaleucas. Romel, estou ansiosa para conhecer pessoalmente seu sítio e o seu trabalho. Conta para gente, Romel, como que começou essa sua experiência como engenheiro agrônomo? Como que você caiu na agricultura orgânica? Conta para gente a sua história. Então, Estela, eu me formei em 1984 em Espírito Santo do Pinhal, aqui em São Paulo. E acabei voltando para a origem dos meus pais, lá em Cantagalo, no interior do Rio de Janeiro. Em 87, eu fiz um concurso público e passei como extensionista rural, engenheiro agrônomo da Emater Rio. E aí eu fui trabalhar em Santa Maria Madalena, terra da Desi Gonçalves, onde assistia aos pequenos agricultores, né? Os agricultores familiares. E foi um início de carreira assim, muito gratificante. E, ao mesmo tempo, me provocou assim, pensar em alternativas, né, para contribuir efetivamente para os pequenos, né? Para os agricultores familiares, minha clientela na época e até hoje. Então, eu fiquei pensando várias formas de deixar uma contribuição, né? um legado para eles. E pensei assim, eu tinha que apresentar um produto, sabe, Estela? Um produto valorizado, que eles pudessem estar cultivando, literalmente plantando e cultivando na terra, né? Naquele pedaço de terra que eles trabalham. E aí não foi difícil chegar que um produto nobre, um produto valioso, e sempre será as madeiras nobres. Então, estudei muito, viajei muito, fui para Israel, rodei vários países e aprendi que a teca, a Tectona Grandis, é uma madeira muito valiosa, é uma madeira das mais valiosas que existem no mundo. Um mercado muito grande, um mercado sólido. E aí fiquei super feliz quando voltei de Israel e encontrei um projeto já em andamento lá no Mato Grosso, lá em Cáceres Florestal. Eles já estavam há 20 anos fazendo isso e com sucesso. E com 25 anos seria o corte final dessas árvores. E aí trouxe sementes, né, para o Rio de Janeiro e comecei a fazer experimentações, né? E as árvores foram muito bem, se desenvolveram super bem lá no Rio de Janeiro. Nisso, eu, como engenheiro agrônomo da Emater, já tinha subido de cargo, já virei secretário do município vizinho, que é Trajano de Moraes, que tive uma experiência assim, muito gratificante durante 4 anos. Até ganhei 4 prêmios anuais de sustentabilidade no estado do Rio de Janeiro, como secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente. E aí, já propus ao governo um amplo programa de experimentações com outras espécies de árvores, nas mais diversas condições edafoclimáticas do estado do Rio de Janeiro. E depois de 3, 4 anos, a gente já saberia quais espécies foram aonde. E aí sim, o governo, nós, que eu participava, íamos fazer um amplo projeto de fomento para que os pequenos tivessem uma reserva de madeira. Uma reserva de 2, 3, 4 hectares. E essa reserva de madeira daria a condição dele estar cortando as árvores depois de 25 anos, iniciando a sua aposentadoria. A sua previdência, sim. A sua previdência. Porque a gente sabe que o INSS, um salário mínimo rural, né, que é o que a maioria dos trabalhadores brasileiros ganha, inclusive os agricultores familiares, é insuficiente, né? No momento mais delicado, mais sensível das nossas vidas, que eu chamo de superidade, nem falo melhoridade ou superidade, né? Que é o momento da gente gozar a aposentadoria, né? A curtir a nossa velhice, né? Numa boa.
Mas para isso a gente Tinha precisa ter um vida pouco de depois de conforto. ter trabalhado tanto, né, Romeu? Merecimento, né, dos trabalhadores. E eu levei essa proposta a nível de planejamento do governo do estado, que a gente tinha reuniões bimensais de planejamento das ações. Só que quando eu falei que demorava 25 anos para colher essas árvores no corte final, Estela, aí sim, eu fui taxado de doido. Para com isso, esse negócio não funciona, isso é muito tempo, nós não queremos saber disso. Nossos projetos têm que ser no máximo 4 anos. Literalmente assim, falei, ai meu Deus, né? 4 anos não dá para ter uma previdência, né? E aí eu fiquei muito chateado mesmo, e resolvi sair do governo, pedir as contas, provoquei uma saída para poder ir atrás desse sonho, sabe, Estela? Sonho de encontrar pessoas que acreditam nisso, que madeira nobre é um bom negócio, é um negócio sólido, que dá uma rentabilidade alta. E as pessoas podem continuar fazendo normalmente o que estão fazendo e também fazer uma atividade a mais, que é o plantio de árvores de madeira nobre numa pequena parte da sua propriedade. Não interfere em nada do que ele já está fazendo e já está produzindo. Mas propus ensinar a fazer uma coisa mais valiosa. E assim aconteceu. Eu acabei saindo, o pessoal me achou doido. Você tem estabilidade, você é engenheiro agrônomo, concursado, estabilidade, emprego certo, ganha bem, ganhava super bem na época, muito bem. E eu tomei essa decisão de sair. Minha mulher, na época, quase me matou, 3 filhos pequenos, imagine só, para criar 3 filhos, sem emprego, sair Você atrás de se um sonho. arrumou e literalmente sarda para coçar, né, Romeu, na época? Muito, muito, muito. Mas foi assim que nós iniciamos os projetos de plantio em alguns estados do Brasil, à medida que a gente foi encontrando pessoas que acreditavam nesse sonho e conseguimos implantar, Estela. Romeu, eu acho muito bonito. Eu acho que eu sou também dessa turma sua, assim, de ir atrás dos sonhos, sabe? De acreditar que a gente pode fazer mais do que só trabalhar para ganhar um salário e pagar conta e viver nesse universo que é só nosso, né? De expandir a nossa participação no mundo para algo além da gente. E eu sei que você tem um trabalho também com destilação, que tem muito a ver com a aromaterapia. Como foi que cruzou esse seu projeto do reflorestamento com a aromaterapia, com a destilação que você tem hoje, Romeu? Como que aconteceu esse encontro, esse casamento? É uma coisa bem doida, assim, mas fácil de entender, né? É a minha história, né? E que foi assim. Eu já estava plantando, sempre perseguindo a agricultura orgânica. A gente já estava plantando em 1980 e em 98, 99, estava plantando a árvore que chama-se Nim, que é uma Azadirachta indica, uma espécie originária da Índia, e ela se adaptou muito bem no Brasil. Então nós estávamos já fazendo vários plantios no Vale do Jequitinhonha, no Mato Grosso, no estado do Rio de Janeiro, plantando essa árvore para colher frutos, prensar esses frutos para a extração de um óleo vegetal, que é o óleo vegetal de Nim. E esse óleo vegetal, ele controla mais de 100 pragas da agricultura, sabe? Tem muitas aplicações na agricultura e vários outros setores também, cosméticos, inclusive, mas eu estava focado, né? Minha clientela sempre foi agricultores pequenos, então eu tinha que encontrar alternativas naturais, orgânicas, já que a gente sempre perseguiu e realizou a agricultura orgânica. Então, eu resolvi estudar irrigação por gotejamento em Israel. Eu fui em 1987 e voltei para fazer um curso de irrigação em 99. E estudando em Israel, visitando uma fazenda orgânica de banana, da cultura da banana, bananal tecnificado, todo cabeado, com cabos, onde os cachos eram cortados e colocados como se fosse um teleférico, sabe assim, seguia Uma para o pet esteira, house. tipo uma esteira Não flutuante. é uma esteira, é um cabo mesmo, é um cabo rolante.
Tá. E esse cabo eram ganchos, fixavam os cachos de banana e conduziam para os packing houses, que são as casas para beneficiar, né, despencar e tratar essa banana para ela abastecer Israel e toda a Europa, que Israel, eu acho que é um país que as pessoas tinham que ter a oportunidade de conhecer para dar valor que nós temos, Estela. A riqueza de água, a riqueza de terras férteis, a riqueza de território, de muita terra para se plantar. E Israel, um país minúsculo, com a água salobra, tirando a água do mar, tirando o sal da água para beber, para irrigar. É uma tecnologia que eles foram obrigados a desenvolver, a aprender a fazer. E hoje Israel é um estado assim, minúsculo, é um grandíssimo exportador de todo tipo de alimentos, de frutas, de verduras e legumes para toda a Europa. Então, quando eu vivenciei aquilo, visitando um bananal orgânico, e aí o instrutor lá falou assim, não, nosso bananal, nós utilizamos um biofungicida para controlar as doenças do bananal. Eu, em 99, escutar essa palavra biofungicida foi uma novidade para mim, como engenheiro agrônomo, uma novidade. Biovida, fungicida, mata vida, mata fungo. Falei, o que é isso, né? Me desvencilhei do grupo e fui procurando, Estela, até encontrar um trabalhador lá do projeto, e ele me levou no balde do produto. O que era aquele negócio que era o biofungicida? Aí, no rótulo do balde, letrinhas minúsculas, né, de rótulo, que são pequenas, eu consegui encontrar lá tea tree oil, óleo de tea tree, ou Melaleuca alternifolia, que é o nome científico. Anotei num pedaço de papel na época, coloquei no bolso, terminei o meu curso e voltei para o Brasil maravilhado com toda aquela tecnologia de irrigação no deserto, que eu podia aprender lá como fazer, e fui para a universidade, a Universidade Federal de Viçosa, que foi a universidade que eu sempre tive muito próximo, muito ligado ao professor de engenharia florestal, professor Leles, e mostrei para ele, professor, olha só o que eu aprendi, olha o que eu encontrei lá em Israel, e mostrei para ele, Melaleuca alternifolia. Eu crente que eu vou falar uma novidade para ele, né? Ele me deu uma aula de melaleuca. Não, isso é uma espécie da Austrália, é maravilhosa, fungicida, bactericida, virucida natural, mas nós não temos aqui no Brasil, não. Falei, como assim? Não, nós não temos. Falei, mas então, vamos à Austrália buscar essas sementes. Nós já estamos plantando cedro australiano, que eu já estava plantando, tá? Nessa época eu já estava avançado com os projetos de cedro australiano, que o professor também foi o introdutor. Ele foi à Austrália lá atrás, trouxe as sementes e hoje o Brasil tem muitas fazendas, muitos projetos de cedro australiano, uma excelente espécie florestal. Falei, olha, como nós já estamos plantando cedro australiano, vamos fazer um projeto. O senhor é um professor federal, que nós precisamos de material genético novo para poder estudar, fazer cruzamentos, melhoramento do cedro que estamos trabalhando aqui. E nisso, nessa viagem, a gente traz sementes de Melaleuca alternifolia. Isso foi 2001, tá? Mais ou menos. Ele falou, sério? Mas claro, vamos fazer. E o professor fez isso mesmo. Só que na hora H eu não tive recurso e não fui, tá? Essa é a realidade, eu fiquei de fora. Mas o importante é que a missão foi cumprida e as sementes chegaram. E as primeiras mudas foram produzidas em Viçosa e eu trouxe meia dúzia de mudas aqui para Piedade, minha cidade natal, onde eu já estava de volta depois de 25 anos ausente. Voltei para minha terra natal, Piedade, aqui 100 quilômetros de São Paulo. Iniciamos os primeiros plantios das melaleucas alternifólias aqui no em Piedade. Brasil. Sim. Foi a introdução. E o projeto, e esse trabalho que você tem com a destilação, também tem uma história muito bacana por trás, né? Porque
o tanto, os anos todos que você batalhou para dar vida a esse sonho que você teve, né? Como que, conta pra gente, como que surgiu? Porque eu acho que o que move o mundo são os sonhos, e o seu sonho se realizou, se realiza, né? E ele contribui com muita gente hoje. Então, conta pra gente desse sonho aí da destilação, como que foi a sua jornada, porque foi uma jornada longa, e eu acho que vale muito a pena o pessoal conhecer, porque às vezes as pessoas, elas têm sonhos, e a gente, para colocar um sonho em prática, a gente, lógico, vai ter muitos obstáculos. E às vezes o obstáculo não se resolve com uma, duas tentativas. E o seu caso é claramente de uma pessoa que soube persistir. Então, conta para o pessoal para dar ânimo para quem está beirando largar a mão da sua realização. Olha, você falou uma coisa assim, absolutamente muito importante, né? A gente precisa de sonhos, né, Estela? Nós precisamos de sonhos, precisamos Sim, sonhar, sem sonhos a gente falece na alma, né, Romel? não é? Só que a gente tem que persistir muito, tem que resistir muito, persistir, persistir e persistir, para a gente poder realmente atingir os objetivos e conseguir realizar os nossos sonhos. E foi assim, quando a gente conseguiu produzir as melaleucas, né, as folhas, né, porque a melaleuca é uma árvore baixa, uma árvore de 4, 5 metros de altura, e o óleo essencial está contido nas folhas. Aí eu fui procurar onde é que tinha uma destilaria para poder prestar esse serviço, né, destilar extrair esse óleo das melaleucas. E aí consegui lá no interior de São Paulo, exatamente no centro do estado de São Paulo, que é o município de Turrinha, que é uma região muito rica em destilarias de eucalipto citriodora, que é uma espécie que o Brasil é bastante produtor. E lá eu consegui, com um proprietário da destilaria, que por sinal é meu colega, a prestação de serviço. Então nós levávamos caminhões e caminhões de folhas para colocar naquelas dornas de 3.000 litros cada uma, dava quase meio caminhão de folhas para destilar as nossas folhas de melaleucas. E aquela operação, a destilação, é um negócio simplesmente fantástico. A sensação, o aroma, você ficar ali envolvido naquele vapor, no caso de melaleuca, né, que pode ser um vapor de qualquer outra planta aromática, é uma coisa assim tão maravilhosa, tão gratificante, tão gostosa de se viver, que para mim era um verdadeiro presente os dias de destilação, poder estar trabalhando ali o dia todo, que ele chegava às 7 horas da manhã e às 6 horas da tarde, até escurecer nessa atividade. Mas um prazer imenso, sabe? Uma sensação deliciosa. E aí eu fiquei imaginando quantas pessoas nesse Brasil, vamos falar do nosso país, 220 milhões de pessoas, têm essa oportunidade de ter uma vivência tão prazerosa, né, e gratificante. E aí comecei a pensar, pô, é meia dúzia de pessoas, porque quem tem acesso a esses equipamentos, essas destilações, é só, e a indústria não abre para visitação, sabe? Você pode reparar, indústria é indústria, ela não abre para as pessoas ficarem passeando, curtindo a indústria. Não, isso não Eu acho acontece. até porque tem muita norma de segurança, né? Se acontece um acidente, dá um problema imenso para a empresa, né, Romeu? Acredito que seja por isso também, né? Por isso também, além de segredos industriais, as pessoas não gostam de mostrar como é que fazem o seu processo por conta da concorrência, né? Esse até é o fator principal que eu considero. Mas aí fiquei pensando assim, falei, poxa, e se eu conseguisse miniaturizar o processo? Isto é, uma dorna de 3.000 litros, torná-la uma dorna de 20 litros, por exemplo. Stella, para acontecer isso, foram quase 10 anos batendo de porta em porta de indústria, de quem trabalha com aço inox, apresentando esse projeto. E ninguém se interessava, porque é uma coisa pequena, uma coisa barata,
que não motivou a indústria, nenhuma delas que eu procurei a aceitar. Até que há 2 anos atrás, eu fui indicado por um engenheiro lá em Ribeirão Preto, que é uma região bastante rica de aço inox, trabalhadores, empresas que trabalham com aço, por conta do polo canavieiro, né, que é o mais forte do Brasil. E cheguei para o engenheiro e falei, eu queria ver se você faz um microdestilador para mim. Ele falou, peraí, pegou uma folha de papel, falou, é assim? Entra o vapor aqui, coloca a planta que você quer destilar aqui, assim, depois sai num condensador. Falei, exatamente isso. Falei, não, tudo bem. Volta daqui 3 semanas que eu faço um para você, vai estar pronto. Falei, o quê? Então, eu demorei 10 anos para encontrar e em 3 semanas ficou pronto. O primeiro microdestilador de óleos essenciais, onde qualquer pessoa pode colocar na pia da sua cozinha, ligar a mangueira e ligar na tomada elétrico e começar a destilar depois de meia hora, 40 minutos. Por exemplo, pétalas de rosa. Eu já estou de olho nessas pétalas de rosa, Romel. Hoje nós estamos destilando, sim, pétalas de rosa. E as aromaterapeutas, os produtores de cosméticos artesanais, né, têm essa oportunidade de estar fazendo o seu próprio hidrolato, né, a extração do seu próprio óleo essencial, que é em pequena quantidade, mas é uma quantidade suficiente para enriquecer os seus produtos artesanais, né, e vender o excedente para os seus colegas da atividade de aromaterapia, da atividade de cosméticos naturais, que é uma atividade absolutamente crescente, né, e que vai crescer todos os dias, e sem volta. Sim, então, assim, eu acho que essa possibilidade das pessoas terem acesso ao hidrolato, né, Romel, ela é importante para o contexto da aromaterapia, né? Eu acho que você tem muita experiência na questão da sustentabilidade, da agricultura orgânica, você pode falar isso com experiência, até se eu estiver falando bobagem, mas você produzir hidrolatos é uma maneira muito mais sustentável da gente usar aromaterapia do que os óleos essenciais por causa da quantidade de plantas que vai, né? Exatamente, porque para as pessoas terem apenas uma noção, uma planta assim, que produz muito óleo essencial, que inclusive é a nossa principal, né, é a Melaleuca alternifolia. E ela produz, no máximo, na melhor hipótese, 1% de óleo essencial. 99% do vapor que se condensa e volta ao estado líquido é hidrolato. Então, veja só, a quantidade de hidrolato é uma quantidade muito grande. E para se aplicar na pele, a maioria dos óleos essenciais, elas precisam de um veículo carreador. Isto é um óleo vegetal, ou mesmo um creme, para que ele possa ser passado na pele sem poder causar algum tipo de alergia, um tipo de problema. E o hidrolato não. O hidrolato ele está na forma aquosa, né? É uma água que passou pela planta através do vapor, né? E voltou ao estado líquido. Ela contém os ativos da planta ali, mas de forma bastante diluídas, de forma bem light, bem, digamos, fitness, né? Bem, mais branda, né? Branda, a palavra é branda, para poder borrifar na pele, por exemplo, aqui como um tônico facial, no caso das rosas, ou num machucado, ou numa lesão. Então, assim, tem N aplicações para os hidrolatos. Aplicações essas que elas estão agora começando a ser um pouquinho conhecidas pela oportunidade que os microdestiladores, né, as pessoas que estão fazendo pequenas destilações, estão ofertando esse hidrolato, e as cosméticas artesanais, as pessoas estão tendo o acesso agora, muito recentemente. Então, é uma coisa que será crescente o uso dos hidrolatos, né? E, inclusive, nós vamos chegar a um ponto de estar fornecendo para o quê? Para a indústria. A indústria de cosmético estabelecida, as indústrias mesmo,
já se tocaram que estão ficando para trás perante as cosméticas artesanais. Porque a qualidade que os produtores de cosméticos artesanais estão obtendo, em termos terapêuticos, em termos de eficácia na pele, na saúde das pessoas, é tão grande, é um disparate comparado aos convencionais das indústrias de cosméticas estabelecidas aí. Então, elas já se tocaram e vão começar a usar nas suas formulações aquosas, nas suas formulações, numa parte de água, poderá ser inclusa o hidrolato, ou uma fração, ou até na sua totalidade, se houver oferta, né? Que não há hoje. Então, isso é uma oportunidade para estar falando isso com você, Estela, com seus ouvintes, porque é um excelente negócio produzir hidrolato. Entendeu? Sim, Excelente eu concordo, negócio. Romel. Eu vejo muito assim, eu não sei se isso se aplica a todos os setores da economia, mas para o nosso, né, que é esse pedacinho nosso aqui da aromaterapia, eu vejo muito que o futuro é desses pequenos produtores mesmo. Os pequenos produtores de óleo essencial, os pequenos produtores de cosmético orgânico, porque a busca das pessoas por mais saúde e por qualidade de vida, ela está aumentando. Eu vejo que, pelo menos nesses meus 10, 11 anos aí de experiência nesse mercado, eu percebo que as pessoas elas estão buscando uma mentalidade diferente. Então, a busca por grandes produtores ela está diminuindo e as pessoas estão buscando mais os pequenos produtores. Esse sentimento de comunidade que foi o que te moveu a criar o seu projeto de florestamento e de buscar essas alternativas de destilação, eu vejo que esse sonho ele está se tornando o sonho de outras pessoas e isso aos poucos está se tornando uma realidade, né? Então, eu concordo com você, Romel. O futuro é dos pequenos mesmo. Não é? E uma conquista, até me lembrei de falar agora, Estela, uma conquista, assim, eu acho que para todos os brasileiros que queiram, vamos dizer assim, ingressar numa atividade dessa, pela primeira vez, que nós estamos, assim, nós temos um grupo de trabalho em Brasília, e nós estamos, assim, literalmente conversando com as autoridades, sabe? Eu digo assim, com o ministro da Agricultura, com a Câmara dos Deputados, sabe para quê? Para facilitar a legislação, para mostrar que a produção de óleos essenciais e hidrolatos orgânicos aqui no Brasil, em pequenas áreas, né, através dos agricultores familiares, dos pequenos agricultores, é uma excelente oportunidade de geração de trabalho, de renda digna para o nosso irmão brasileiro, para o nosso povo. Por quê? A gente tem uma fartura, uma flora exuberante de norte a sul, leste a oeste, plantas maravilhosas que estão aí já bastante estudadas, só que não existe produção em escala, porque não tem ainda, e também não tem consumo em escala. Se a gente fizer um programa de experimentações de plantios diversos no Brasil todo, e a indústria, a pequena indústria, começar a absorver esses ativos, Estela, nós podemos virar uma potência digamos, através da aromaterapia, né, dos cosméticos artesanais, para o mundo todo. Podemos fazer um exemplo. O exemplo que o Brasil é hoje de agronegócio, de soja, milho, café, boi, algodão, enfim, milho, feijão, as grandes culturas que o Brasil soja, né? Que é um super, hiper exportador, em alguns itens o maior do mundo, daqui a 5, 10 anos, no máximo, nós podemos nos tornarmos produtores de óleos essenciais e hidrolatos orgânicos para vender para os 220 milhões de irmãos brasileiros que somos nós e, quiçá, para o mundo inteiro. Isto não é um sonho. Isso é uma coisa, quer dizer, isso é um sonho, mas é um sonho factível. Sim, tá? É verdade. Então, o primeiro passo. E eu estou falando assim que eu quero compartilhar com você uma conquista que é do Brasil, tá? Nós conseguimos passar esse recado, articularmos lá em Brasília com as autoridades e tudo. Tivemos uma notícia muito maravilhosa, faz agora
10 dias. Por quê? Pela primeira vez na história, existe crédito rural para se investir em projetos de produção de óleos essenciais e hidrolatos orgânicos, com juros de 2,5% ao ano, Estela. Olha só se não Nossa, motivo de comemoração. eu não acredito. É uma novidade, não é? É uma novidade, não é? Que incrível isso! É uma bênção. Eu considero uma bênção de Deus para um momento dificílimo, né? Que é um momento dificílimo mundial que a gente sofre, né? Que a gente vive. Mas que vai passar. Vai passar. E nós temos que tomar isso como um aprendizado, essas dificuldades terríveis que a gente está sofrendo aí com essa pandemia, e ver as oportunidades que estão aí batendo a nossa porta. Sabe? E não ficar chorando e se lamuriando e baixo astral. Não. Vamos pensar além e ver que nossa água é muito farta, os nossos solos são muito fartos e nós temos trabalhadores brasileiros muito fortes. O povo brasileiro é um povo forte, né? Então, se a gente direcionar, mostrar caminhos, mostrar oportunidade de negócio, porque todo mundo precisa ter um negócio, uma atividade que gere trabalho, gere emprego, gere renda e dê lucro, porque é do capitalismo, é no capitalismo que nós estamos inseridos. Então não adianta pensar que é só amor, só flor, não. Tem que isso aqui virar um negócio para poder ficar em pé, né? E é essa mensagem que eu estou tendo essa oportunidade de colocar para você no seu canal aí, para a gente ficar animado, porque muita coisa boa está por vir. Nossa, Romeu, eu fiquei muito feliz com essa notícia e eu acho que dessa sua fala, eu gostaria de pontuar duas coisas, porque eu acho que são extremamente importantes. Essa questão, essa oportunidade, né, que a gente tem de fazer com que o pequeno produtor se desenvolva nesse quesito da destilação, ele tem, lógico, esse viés do negócio, de ser um empreendimento que eu acho que falta um pouco dentro da aromaterapia, né? As pessoas dentro da aromaterapia, elas ainda não desenvolveram muito essa visão empreendedora. Então, é uma coisa que eu sempre falo também para as alunas no curso, que é necessário a gente não viver só de luz, né? Essa questão do amor pela terapia é importante, mas a gente tem que ver também essa parte do negócio, porque tem uma oportunidade muito grande e é através dessa visão do negócio que a gente atinge um outro objetivo que é maior, que é oferecer para as pessoas uma alternativa mais saudável e extremamente eficiente de cuidar da saúde das pessoas, porque a aromaterapia, ela tem essa condição, né? Cada óleo essencial, ele trata de diversos quadros de saúde de uma maneira muito mais acessível do que medicamentos na indústria farmacêutica, por exemplo, né? Então, você tem essa oportunidade de fazer essa combinação e a aromaterapia, ela vem como esse complemento, né? Até inclusive para cuidar dos quadros de Covid que a gente vê agora, seria uma alternativa muito boa as pessoas terem acesso aos hidrolatos e aos óleos essenciais numa escala maior. Então, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é um caminho muito próspero, né, Romeu? Estela, eu concordo literalmente com o que você falou, com relação à oportunidade que a aromaterapia está tendo nesse momento. Porque às vezes as pessoas não sabem, mas a aromaterapia, ano passado, 1 ano e meio atrás, ela foi incluída, né, como uma prática integrativa complementar no SUS. Então, já existe uma portaria que permite que a aromaterapia seja inclusa, seja uma terapia complementar para ser usada no sistema de saúde do Brasil. Só que muito pouco vamos dizer assim, muito pouco isso está acontecendo, né? Então, é preciso que as pessoas saibam disso e se capacitem para poder prestar serviço para o governo. Esse é o grande desafio. Quem é a aromaterapeuta que pode ser contratada pelo SUS, pelo governo?
o que ela precisa ter, além de toda a sua formação, que tem cursos livres maravilhosos, né? Várias escolas no Brasil que já vem fazendo um trabalho há mais de 20 anos, formando aromaterapeutas. Então, hoje tem uma legião, de chamar assim, de profissionais de alto nível no Brasil. Só que, quando chega na hora do governo contratar, esses profissionais não têm digamos assim, uma habilitação reconhecida pelo MEC, que é o órgão que cuida da educação, né, do nosso Brasil. Então, está precisando ajustar isso e encontrar uma forma de que esses profissionais sejam capacitados, tenham esse reconhecimento, e aí sim prestar serviço para o SUS, para o governo, e o governo paga os profissionais e a aromaterapia de graça para o povo. Esse é o sonho da minha vida. É da minha também, Romel. Nós, produtores, pequenos produtores, produzindo óleos essenciais da nossa flora, óleos essenciais que a gente pode estar introduzindo aqui, espécies podemos estar introduzindo aqui no Brasil, para que o brasileiro, o nosso irmão, tenha acesso gratuitamente no posto de saúde da esquina. Isso é um sonho. Sim. Só que é um sonho, Estela, que nós já começamos a realizar. Na UBS Lago Norte, em Brasília, isto já acontece, tá? Quem quiser se informar, vê. Dr. Marcos Trajano é o médico do governo do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que me convidou. Nós implantamos uma agrofloresta aromática medicinal no quintal do posto de saúde, com a ajuda da comunidade, em regime de mutirão. E ano passado, em outubro, no final do seminário de simpósio de óleos essenciais que aconteceu em Brasília, na sexta-feira nós fizemos a primeira destilação pública, colhendo melaleucas e destilando no microdestilador Dr. Cunha, que eu levei na bagagem do avião, quer dizer, literalmente na minha bagagem de mão. E lá foi feita a destilação, a separação do óleo essencial, do hidrolato, né? Tinha mais de 90 pessoas reunidas ali, entre comunidade, pessoas que participaram dos mutirões da agrofloresta, e autoridades de todos os níveis. E o Dr. Marcos Trajano separou o óleo, destilamos, separou o óleo e já começou a ministrar para os seus pacientes do SUS. Sabe? Isso foi uma coisa incrível, foi um marco, isso está registrado, houve até convite oficial do governo para esse evento. E o pessoal ficou assim maravilhado. É uma coisa muito simples, né? É uma coisa que a gente faz aqui no sítio, tem outros produtores, né? Tem uma legião, tem um grupo de produtores pequenos como eu, assim, que estão batalhando, pensando assim, Brasil afora. Mas só que num posto de saúde oficial do governo foi a primeira vez, tá? Que isso acontece. Sim, com certeza. E aí teve uma repercussão ótima, o secretário de Estado de Saúde ficou muito animado, né? Tinha lá autoridades de vários níveis, como eu falei, participando. E aí o governador do Distrito Federal, o GDF, que chama o governador do Distrito Federal, do GDF, falou, pode fazer um projeto mais ousado. E assim nós fizemos. Eu contribuí, né? Na verdade, quem fez foi o Dr. Marcos Trajano, que ele é o médico antroposófico. O médico que coloca a mão na terra, que vê o ser humano como um todo, médico de família, tipo o médico das antigas com um viés natural, né? Cuidando da natureza como um todo, né? Não só do ser humano, mas da natureza como um todo, nós estamos inseridos, né? No contexto total. E aí, elaborado um projeto, para quê? Todo e qualquer espaço público do GDF está autorizado a ter um modelo implantado na UBS Lago 13 para ser replicado, entende? Então, serão várias e várias outras agroflorestas que estão autorizadas a serem usadas, aqueles espaços de terra, né? Estão lá abandonados, a gente pode dar um uso nobre, né? Que é plantar árvores, plantar aromáticas medicinais, destilar e
e ministrar para o paciente, no caso, para o usuário, o nome correto é usuário do SUS, que é o Sistema Único de Saúde do nosso Brasil. Romeu, assim, conversando com você, eu vejo que a aromaterapia, ela está passando por uma grande revolução, né? A gente saiu de algo que era local, que só quem tinha oportunidade de estudar tinha acesso, para ela realmente agora ganhar espaço como uma forma de tratamento sustentável para a saúde das pessoas, né? Então, a gente já teve muitas conquistas, né, em termos de profissionalismo dentro da aromaterapia, e a gente tem muito mais ainda aí para expandir, para ganhar, e eu sou partidária desse seu sonho, concordo com ele, acho ele plausível e possível para a gente conquistar, assim, usar toda a riqueza que a gente tem para cuidar das pessoas, né, de maneira acessível, né? Porque eu vejo, eu olho para a natureza e eu sempre gosto de fazer esse paralelo para as pessoas, porque a natureza, para mim, né, o reino vegetal, ele é o reino que existe de maior evolução. Por quê? Porque as plantas, elas têm uma humildade muito grande, porque elas brotam em qualquer lugar, e elas não limitam os recursos delas para ninguém. Então, eu acho que quando a gente tem a oportunidade de observar isso da natureza, a gente tem um aprendizado muito grande. E eu acho que vai muito de encontro com esse seu projeto, com esse seu sonho de democratizar a saúde através da aromaterapia, através dos hidrolatos e dos óleos essenciais. Então, é lindo realmente, Romeu, seu trabalho é maravilhoso, essa experiência que você tem tão vasta, né, de tantos anos trabalhando com a agricultura orgânica, não projeto em si, mas a sua visão de mundo em questão de você deixar um legado para outros e não só construir algo para si, né, mas contribuir com a comunidade, é uma consciência e uma visão que às vezes é um pouco difícil da gente encontrar, e eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de conversar com você, de trazer toda essa experiência que você contou aqui para a gente, e que ela possa abrir horizontes e oportunidades para as pessoas que estão ouvindo, né? Então, eu te agradeço de coração você ter dividido aí esse seu tempo com a gente, todo esse conhecimento, e deixa seus contatos, como que as pessoas te encontram, como que elas tomam mais conhecimento desse seu projeto, do seu trabalho, como que a gente faz isso crescer? Então, sabe, Estela, eu fiquei muito contente, né, de estar falando com você, né, para os seus ouvintes, seguidores, e a gente tem essa vontade, né, que é muito grande, e tem hora que a gente fica assim meio chateado, sabe, meio triste, porque poucas pessoas, as autoridades, vamos dizer assim, governamentais, não estão afim dessas coisas que nós estamos fazendo, não, entendeu? Um médico, a gente pode contar quantos milhares e milhares e milhares de médicos super competentes tem no nosso país. Quantos? Milhares. Ninguém está afim de negócio de aromaterapia, não, nem de implementar isso a nível de município, a nível de estado, e que dirá a União, né? Mas a gente não desanima. E quando alguém ou alguma instituição fala assim, nossa, nós queremos colocar aromaterapia na nossa comunidade. Puta, estamos dentro. É o que está acontecendo hoje na favela do Alemão, no Rio de Janeiro. Sabe? Uma comunidade, uma associação, Favela Arte, nos procurou, nós nos unimos, quer dizer, procurou o Fabian da Laszlo, o Ian da Oberlander, da Oxadi, e estamos capacitando lá, acho que 12 ou 15 aromaterapeutas da comunidade, sabe? Cursos EAD, né, online, que estão sendo treinados, capacitados pela escola do Fabian, e os óleos essenciais nossos, o Melaleuca cauternifolium, está lá, já está no dia a dia da comunidade como um protetor Covid-19, tá? Porque literalmente o óleo essencial de Melaleuca cauternifolium na inalação
funcionando e cheirando, as pessoas se sentem bem e conseguem respirar melhor e se proteger aí dessa doença também que está tão grave no nosso mundo, né? Então, fazer muito grande, sabe? Tá falando com você e as pessoas me acham pelo Facebook e Instagram, né? A gente vai deixar tudo anotadinho aqui, Romel, porque as pessoas precisam te encontrar para a gente fazer esse trabalho crescer. Você quer deixar mais algum recado, mais alguma coisa, Romel? Não, numa oportunidade, recebê-los aqui no sítio das Melaleucas, né? Que é 85 quilômetros de São Paulo, onde a gente tem as matrizes das plantas. A gente produz algumas mudas aqui, fazemos essas microdestilações de forma didática, né? Para que as pessoas aprendam e estamos desmistificando o processo de destilação, né? Mostrando que não tem nada difícil, né? É preciso realmente querer, né? Ter um amor, cuidado para estar plantando, né? Cultivando da maneira orgânica e rapidamente destilando o seu óleo essencial, o seu hidrolato, tendo ativos aí para sua saúde, para sua família, para dar e vender para todo mundo que quiser, né? Então, que linda, Romel. Eu te agradeço muito. Agradeço muito. Eu particularmente estou ansiosíssima para conhecer o sítio das Melaleucas e conhecer esse trabalho todo da destilação e as plantas que você tem aí. Que em breve espero ter essa oportunidade de estar aí. Então, Romel, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada aí por tudo. E lógico, meu convite fica sempre aberto aí, se você quiser algum dia participar de novo aqui com a gente, trazer atualizações do mundo da aromaterapia para a gente, você é sempre muito bem-vindo. Obrigado. Valeu.